Meu Deus do céu, a taxa de juros caiu. E agora, o que será de nós pobres investidores, não é mesmo? O que a gente pode ter certeza absoluta é que saiu o resultado, é 100% comprovado que vai sair uma porrada de vídeo no YouTube na mesma hora, vídeos já editados, sem nem saber o resultado, para simplesmente pegar o hype. E aí um monte de informação importante não é colocado no vídeo, né? Porque a ata do Copom sai junto com o resultado e lá tem a explicação do motivo pelo qual houve a redução, a expectativa para as próximas reuniões, a expectativa do cenário interno para a inflação e também externo. Então aqui você vai ter a informação completa, beleza? Então já deixa um dedo like aí para fortalecer. E o primeiro ponto que eu separei aqui é em relação ao que é a taxa de juros, porque eu sei que vários de vocês estão começando a investir agora e não tem muita clareza sobre como que isso funciona, tá? E caso você já tenha, é sempre importante a gente bater na tecla ali para o conhecimento ficar mais consolidado na nossa mente, tá? Então, a gente tem aqui que a taxa de juros é o custo do dinheiro no tempo. Como assim, Felipe? É o preço pelo qual pessoas físicas e jurídicas podem tomar empréstimos, por exemplo. Então, imagina, atividade econômica existem várias facetas, né? É uma dinamicidade bastante grande. Então, em alguns momentos a gente tem um período de inflação. Então, por exemplo, a gente teve a inflação mais elevada nos últimos tempos. Então, a taxa de juros acaba servindo como uma forma de frear, de tentar controlar essa inflação através do desaquecimento da economia. Então, por exemplo, a gente teve lá a taxa de juros a 2% durante o período do C19, né? Então, isso faz com que as pessoas físicas, por exemplo, elas acabem contraindo mais empréstimos para consumir, tanto trocar de carro, fazer um empréstimo de imóvel, porque a taxa de juros vai estar mais baixa ali para contrair esse tipo de dívida, para consumir também produtos de bens duráveis, né? A economia fica mais aquecida. Isso faz com que haja maior geração de empregos. Então, naquele momento de incerteza, a redução da taxa de juros foi justamente para estimular a economia de alguma forma, né? A gente teve que ficar em lockdown, algumas pessoas trabalhando de home office e tudo mais, né? Então foi um momento bastante conturbado e a taxa de juros foi justamente para estimular a economia. Então, as empresas recebendo esse estímulo a mais poderiam fomentar suas atividades ali, alguns projetos engavetados que não poderiam ser colocados em prática porque o retorno não era tão interessante com a taxa de juros alta, agora com a possibilidade de pegar uma taxa de juros mais baixa, seria viabilizado, então pode colocar em construção determinada fábrica, pode expandir a sua atividade para alguma outra região, abrindo novas lojas, então isso acaba aumentando a nossa atividade econômica através da geração de empregos e tudo mais. Então, a taxa de juros acaba servindo dessa forma, para dar alguns estímulos, em alguns momentos para estimular a economia, outros para frear a economia, para controlar a inflação de alguma forma. E essa dinâmica acaba fazendo com que a taxa de juros seja cíclica. Então, a gente percebe aqui que a gente vê que lá em 2016 a gente tinha a taxa de juros lá por volta de 14%. E aí ela foi caindo, né, em alguns períodos, se manteve estável em outros, depois caiu mais, depois subiu. E a gente tem esse ciclo. Em alguns momentos a taxa de juros está mais elevada para frear a economia, outros mais baixa para poder estimular a economia. E com isso a gente precisa saber como surfar esses ciclos, porque eles acabam impactando tanto os investimentos de renda fixa como os investimentos de renda variável. A gente vai entender no detalhe aqui como acaba impactando esses dois tipos de investimentos, tá? Outro ponto aqui em relação ao controle de inflação, que já foi mencionado, aqui a gente tem um gráfico para você veja isso aqui de forma clara. Então, na linha azul, a gente tem o IPCA, tá? Então, o IPCA, quando ele começa a aumentar, o IPCA acaba sendo nosso índice principal de inflação aqui no Brasil. A gente acaba tendo um aumento na taxa de juros para poder conter. A partir do momento que há essa contenção, a taxa de juros começa a cair também. E isso fica mais claro aqui nesse gráfico, tá certo? E aí você me pergunta, né? Quem que é o responsável por alterar isso daí? A gente tem o Banco Central, que é uma figura autônoma do governo, tá? Eles não precisam acatar ordens do governo e eles têm um órgão interno chamado Copom. E esse Copom tem os seus dirigentes ali dentro, onde eles se reúnem a cada 45 dias para reavaliar a trajetória da taxa de juros, tá certo? E isso leva a gente para o segundo ponto aqui, que é quais são os principais pontos de destaque na ata do Copom. Então, o que o pessoal não falou, a gente vai trazer aqui no detalhe para você, tá? Então, na ata dessa última reunião, a gente teve aqui, inicialmente, a visão aqui sobre o ambiente externo, tá?
Então o ambiente externo mostra-se incerto. Aqui está na literalidade do que a gente tem lá na ata, certo? Então vou ler aqui como se estivesse lendo o texto de fato. Só copiei e coloquei aqui no mapa para vocês. Então o ambiente externo mostra-se incerto, com alguma desinflação sendo observada na margem, mas em um ambiente marcado por núcleos de inflação ainda elevados e resiliência nos mercados de trabalho de diversos países. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para as suas metas. Ou seja, eles estão falando aqui que as principais economias do mundo ainda estão com uma inflação mais elevada e essas economias estão comprometidas a manter as taxas de juros mais elevadas para jogar essa inflação para baixo, até elas atingirem a meta. Então, a expectativa no cenário externo das principais economias é que as taxas de juros lá permaneçam mais elevadas. E quando a gente olha para o mercado interno, que é uma economia menor, muito menor dos Estados Unidos, Inglaterra e tudo mais, a gente percebe que a nossa taxa de juros acaba sendo muito maior do que a praticada por essas outras economias. E isso faz sentido porque a gente tem um risco adicional aqui no Brasil, por ser um mercado emergente. Porque quando a gente olha, você prefere deixar o teu dinheiro nos Estados Unidos ou deixar no Brasil? O risco de deixar no Brasil é maior que deixar nos Estados Unidos. Então, quando a gente... imagine o seguinte, se a gente tem uma taxa similar à dos Estados Unidos, os investidores estrangeiros e também os daqui, né, os domésticos, eles vão mandar o seu dinheiro para os Estados Unidos, porque é uma economia muito mais segura e vai ter uma taxa similar à do Brasil. E isso faz com que o real se deprecie e isso acaba não sendo interessante. Então, a gente tendo uma taxa de juros maior, acaba atraindo investimento externo também, tá? Outro ponto aqui em relação ao Copom, a gente tem aqui os cenários para inflação. Então, eles determinaram aqui o risco de alta da inflação e o risco de baixa da inflação. Então, eles colocam aqui para risco de alta uma maior persistência das pressões inflacionárias globais e, segundo, uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado. E em relação ao risco de baixa, eles colocam aqui para a gente uma desaceleração da atividade econômica global, mais acentuada do que a projetada, e em particular em função de condições adversas no sistema financeiro global, e segundo, os impactos do aperto monetário sincronizado sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado, tá certo? E aqui a gente tem a avaliação do comitê. Então, o comitê avalia que a melhora do quadro inflacionário, refletindo em parte os impactos defasados da política monetária, aliada à queda das expectativas de inflação para prazos mais longos após a decisão recente do Conselho Monetário Nacional sobre a meta da inflação, permitiram a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual da flexibilização monetária. Então aqui eles vão começar a reduzir a taxa de juros e aqui sai a decisão, onde eles falam o seguinte: considerando os cenários avaliados, a balança de risco e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu reduzir a taxa de juros básica em 0,5 ponto percentual para 3,25%. O Copom avaliou a alternativa de reduzir a taxa de juros para 3,50%, mas considerou ser apropriado adotar um ritmo de queda de 0,5 ponto percentual. Então, aqui eles colocam adotar um ritmo de queda. Então, a gente pode inferir que para as próximas reuniões haverá uma queda de 0,5, não para somente a próxima, mas as demais também. Então a gente imagina que o Copom vai começar a realmente iniciar o ciclo de corte na taxa de juros. Não vai ser simplesmente um corte pontual de 0,5%, e sim nas próximas reuniões haverá uma queda. Pelo menos é o que sinaliza o Copom aqui nessa ata, tá certo? E aí, terceiro ponto, qual que é o racional dos investidores diante dessas informações, né? Então, o que o investidor acaba imaginando, né, quando a taxa de juros está alta? Maior número de investidores buscam investimentos de renda fixa pelo conforto de um rendimento maior garantido. Então, os investidores, quando a taxa de juros está alta, eles querem simplesmente somente investir em renda fixa. E o contrário acaba acontecendo com a taxa de juros mais baixa. A partir do momento que a taxa de juros está lá embaixo, por exemplo, estava em 2%, o pessoal não queria saber de renda fixa, queria investir em renda variável. E aí, qual é o problema de seguir essa lógica? Porque existe um problema que é o seguinte: se a gente espera os cenários acontecerem, o mercado já antecipou boa parte desse movimento. Então, por exemplo, o mercado já sabia que haveria
o início de um corte na taxa de juros. Já se esperava isso, não é uma surpresa, né? Então, por mais que todos os youtubers ali eles façam cara de espanto, não há espanto para ninguém. O mercado já precifica isso de antemão, tá? Então a gente precisa se movimentar antes desses movimentos, né? Eu já venho falando para investir em renda variável há bastante tempo. Quando a juros estava lá embaixo, ninguém estava querendo saber de bolsa. E isso acaba mostrando como a performance da nossa carteira recomendada lá dentro da Notorious, depois eu vou mostrar para vocês aí, já teve uma performance muito acima da média, tá? Então a gente precisa se antecipar os movimentos e não simplesmente investir quando o movimento já aconteceu. É isso que faz com que os investidores que estão começando acabem perdendo dinheiro, porque chegam no final da festa. A pessoa olha lá, pô, legal, se valorizou 100%, vou entrar. Cara, já tá caro demais. A partir do momento que você entra nesse ponto, né, a possibilidade maior é que quem já teve um lucro absurdo com aquilo comece a realizar. E realizando o lucro faz com que haja uma queda. Então, você tem uma queda lá de 10, 20%, o cara teve um lucro absurdo ainda. Só que você que entrou no final da festa, vê uma queda de 10%, já vende achando que aquilo vai cair para todo sempre e agora é um péssimo negócio, tá? Então, a gente saber se posicionar ao longo do ciclo é fundamental, tá certo? Próximo ponto aqui, agora em relação como a queda afeta os investimentos de renda fixa, tá? E é importante entender que a taxa de juros em si, ali naquele momento ali que ela foi para 3,25%, ela tem um impacto, porém ela acaba impactando a curva de juros. E a curva de juros, ela acaba sendo precificada antes de fato delas acontecerem. Então, existe uma trajetória da curva de juros que o mercado acredita que será a trajetória da taxa Selic. Certo? Então, não é porque a taxa Selic caiu hoje que já afeta toda essa curva de juros, porque ela já estava precificada, saca? Então, a gente vai entender aqui. Quando a gente tem investimentos em renda fixa, a gente está falando de pós-fixados ou pré-fixados e também os pré-fixados indexados à inflação. Quando a gente está falando dos pós-fixados, a gente está falando aqui Tesouro Selic, um CDB 100% do CDI, né? Investimentos que estão atrelados ao CDI de alguma forma. CDI basicamente replica a taxa de juros, tá? O CDI é um tipo de investimento intrabancário que eles fazem empréstimos entre si para simplesmente não fechar no negativo, tá? Existe uma normativa do Banco Central que não permite que os bancos fechem no negativo. Então eles fazem empréstimos de curto prazo entre si e acaba se utilizando a taxa Selic como referência, tá certo? Então, nesse tipo de investimento aqui, se você tinha um rendimento de 3,75%, agora ele vai passar a render menos, tá? Não vai perder dinheiro com algum tipo de marcação a mercado e nem ganhar nada mais. Ele simplesmente vai passar a render menos. Caso aumente a taxa de juros, agora que ele tem um montante, ele vai passar a render mais, tá? Diferentemente do que acontece nos títulos pré-fixados, onde você determina uma taxa pré-estabelecida. Então, por mais que a taxa de juros suba ou caia, se você mantiver aquele investimento até o final, você vai ter aquela taxa contratada garantida, tá? Mesma coisa indexado à inflação. Então, indexado à inflação, a gente vai ter uma taxa fixa que você contratou, exemplo 10%, mais um índice como IPCA. Então, você vai ter uma taxa fixa mais a variação da inflação naquele período. E aí, nesse tipo de investimento, a gente tem a chamada marcação a mercado. Então, para quem não sabe a marcação a mercado, você pode ganhar dinheiro ou pode perder dinheiro também. Então eu vou mostrar para vocês aqui, já gravei um vídeo em relação a isso daqui, mas caso não tenha ficado claro, preste atenção aqui para você entender como funciona a marcação a mercado, que a maioria das pessoas não tem paciência para explicar, ou às vezes não sabe como funciona e acabam não explicando essa parte aqui, tá? Então, marcação a mercado, a gente vai ter a situação 1 aqui, tá? Por exemplo, a gente vai pegar um título pré-fixado. Então, vamos dizer que a taxa dele seja de 10%, tá certo? Todo título pré-fixado, no vencimento, vai valer R$1.000. Então, esses R$1.000, o que você acha que vale mais? R$1.000 hoje ou R$1.000 daqui a 5 anos? Né? Os R$1.000 hoje. Então, aqueles R$1.000 que a gente vai ter no futuro, a gente precisa trazer a valor presente. Então, a gente precisa descontar essa taxa de 10%. Então, a gente vai colocar aqui R$1.000, que vai ser o nosso valor futuro. O tempo, vamos colocar aqui, por exemplo, 5 anos. Então agora a gente tem o valor presente de 620,92. Ou seja, a gente vai investir 620,92, esse valor vai render a juros compostos 10% ao ano. Então, para ficar bem claro aqui, dá uma olhada nessa tabela aqui ao lado, tá? Então a gente tem o valor de 620,92. 620,92.
Ou seja, a gente tem aqui primeiro ano, passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos, 4 anos e chegamos lá no vencimento de 5 anos. Qual que é a taxa que a gente tem? 10%. Então, esse valor aqui, ele vai ser no primeiro ano, né, passou 1 ano, 683,01. No segundo ano, esse valor aqui vai render mais 10%, chegar ao valor de 751. Vai render mais 10%, 826. Vai render mais 10%, vai chegar a 909,09. E no quinto ano do vencimento, esse investimento aqui vai valer R$1.000. Então é assim que funciona a marcação a mercado. Só que o que acontece aqui? Por exemplo, esse título aqui, na situação 2. A gente tem os R$1.000, a gente tem a taxa de 10% e a gente tem o tempo. Legal, então vale a mesma coisa. Imagina que passou 1 ano. Legal, passou 1 ano. Então agora esse título vale exatamente o que a gente tem ali do lado. Lembra lá que a gente viu? Passou 1 ano, ele vale 683,01, certo? Legal, então ele está seguindo o fluxo. Agora, imagina que essa taxa aqui caiu para 5%. Caiu para 5%, a gente tem um ganho aqui antecipado. Mesmo passado 1 ano, agora, se a gente vender a mercado, você não vai mais vender aquele título pela mesma condição que você comprou. Se você só mantém aquela condição, se você mantiver até o final do prazo. Se você vender antes, você sofre a marcação a mercado, que é justamente isso. Passou 1 ano, a taxa desse título caiu para 5%. Agora a precificação dele é outra. Então a gente precisa trazer aqueles R$1.000 a valor presente, descontando outra taxa. Certo? Então agora ele vale 822,70. Então se você vender antes do prazo, você lucra de forma antecipada. E se a gente tiver aqui passado 1 ano, subiu para 15%, por exemplo, a gente tomaria um prejuízo vendendo de forma antecipada. Então isso é a marcação a mercado. Isso acaba acontecendo tanto nos títulos pré-fixados quanto nos títulos pré-fixados mais a inflação. E aí, nesse ponto, eu expliquei no vídeo anterior como que funciona o cálculo para os investimentos que também tem atrelado ali o índice IPCA. Então, vai lá no vídeo anterior que eu expliquei lá no detalhe. Beleza? Então, é isso que você precisa tomar cuidado aí quando você for investir num título de renda fixa, tá? Então, o que acontece? Agora, o mercado, conforme eu já falei anteriormente, ele já entendeu há bastante tempo que haveria cortes na taxa de juros. A expectativa, a probabilidade maior, não era de continuar aumentando a taxa de juros. Então o mercado já precificou a curva de juros lá na frente, tá certo? Então a gente não pode contar que o efeito de marcação a mercado, porque agora o Copom está falando que vai começar a reduzir, vai ser tão interessante assim. Foi mais interessante quando a gente tinha taxas pré-fixadas de 12%, 13%. Ao ano, tá? Agora elas já caíram bastante, por volta de 10%, tá? Então a gente tem aqui justamente essa dúvida que eu trouxe para vocês. Agora é o momento de praticar marcação a mercado, então a gente precisa compreender a curva de juros, que é justamente a trajetória da taxa Selic, estipulada pelo mercado, tá? Então você pode ver, por exemplo, sites como Investing, né? Coloca curva de juros Investing. A gente vai cair lá no site deles, tá? E aí a gente vai ter aqui a curva de juros esperada para os títulos, tá? Então hoje, para daqui a 5 anos, a expectativa é que a taxa de juros esteja em 10,55, certo? Há 1 ano atrás, para esse mesmo período, a expectativa é que a taxa de juros estivesse em 12,65. Então, com o passar do tempo, o mercado vai reajustando essa expectativa, tá certo? E é justamente aqui que a gente precisa verificar e não simplesmente a taxa de juros, o corte da taxa de juros naquele momento, porque o mercado já precificou essas futuras taxas, né, das próximas reuniões. Então, o Copom acabou sinalizando que nas próximas reuniões haverá um corte na mesma proporção. E o mercado já antecipa isso, o mercado não vai ficar esperando acontecer de fato, certo? Espero que tenha ficado claro esse ponto aí. Próximo ponto aqui do nosso vídeo é em relação ao que o início do ciclo de queda na taxa de juros representa para a renda variável. Então, por exemplo aqui, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, porque a gente tem a correlação entre a taxa Selic e a performance do Ibovespa, desde 2004 até 2023. Então perceba, lá em meados de 2004, 2005, a gente tinha uma taxa de juros bastante elevada, então bolsa estava mais para baixo. A partir do momento que começou a ter um corte severo em relação à taxa de juros, a bolsa começou a performar melhor. Então praticamente é inversamente proporcional aqui, não na mesma hora, na mesma proporção. É claro que existem pontos
em que não há correlação, porém aqui a gente consegue perceber claramente que há uma correlação em relação à taxa de juros, porque os investidores acabam preferindo investir em renda fixa quando a taxa de juros está lá em cima, né? Existem vários títulos de renda fixa pagando muito. A partir do momento que a gente não tem essas opções, o investidor precisa rentabilizar de alguma forma, eles acabam indo para a renda variável, e fica claro aqui no gráfico, tá? E a gente está nesse momento agora onde a gente vai sofrer algumas cortes de taxa de juros. Não dá para saber se vai cair para patamares muito elevados, mas cortes haverão, tá certo? Então a gente precisa se posicionar de forma estratégica antes de que os movimentos aconteçam de fato. É assim que a gente consegue maximizar os nossos retornos investindo tanto em renda fixa como em renda variável, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, a nossa performance. Então, conforme eu falei, né, mercado antecipa os movimentos. Então, ano passado a gente começou a recomendar vários investimentos na Notórios. Então, a gente tem carteiras recomendadas de ações com foco em valorização, carteiras com foco em recebimento de dividendos, carteiras com foco em fundos imobiliários e também com foco em investimentos no exterior. E todas as nossas carteiras estão performando acima da média, porque a gente iniciou a investir no momento que ninguém estava querendo saber de investimentos em renda variável. E a gente colhe aqui os resultados disso. Então, por exemplo, aqui no Kinvo, que é onde a gente consegue controlar a performance dos nossos investimentos, eu estou ali na frente, né? Deixa eu sair aqui da frente para vocês verificarem aqui. Então, legal, botando aqui, show. Por que não está indo para o lado? Não está indo para o lado, por quê? Bom, dá para ver agora, né? Então, por exemplo, aqui em azul a gente tem a performance da nossa carteira e embaixo a performance do Ibovespa. Nossa carteira está rendendo 35,35% e o Ibovespa 22,09%. Isso porque a gente começou a investir no momento adequado. Agora, é o momento adequado para investir? Sim, a gente tem várias oportunidades na bolsa ainda que estão baratas, tá? A gente começou os cortes na taxa de juros, o mercado já precificou boa parte disso, porém ainda tem muitas ações baratas que vão se beneficiar com o corte da taxa de juros, tá? Então, o momento de investir na bolsa é agora, pessoal. Se a gente fica esperando chegar em algum patamar como 2%, aí já teve uma valorização absurda e ficar de fora não faz sentido, beleza? Agora eu tenho uma missão para te dar, que é o seguinte: curtiu o vídeo, cara? Deixa um dedo no like aí, comenta investidor casca grossa aqui embaixo para eu saber quem chegou até o final. Se você não está inscrito, cara, é só apertar no botãozinho vermelho ali embaixo, aperta no botãozinho de inscreva-se. E agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.